A paz do Senhor, meus irmãos, estamos retornando aqui para mais uma aula. E desta feita, sabendo que nós estamos abordando aqui Soteriologia 2, Gálatas e Romanos. Vamos estar vendo hoje a lição de número 6, que é um desdobramento da carta aos Romanos. A lição 6, ela tem por título a necessidade de um Salvador. A necessidade de um Salvador. Quando vocês pegam o esboço da lição aí na página 156, ela vai trabalhar com 4 tópicos bem distintos aí, tá? Que é a recapitulação e panorama geral, aquilo que nós já vimos até aqui. E os gentios são culpados, os judeus são culpados, o mundo todo é culpado. Então, esta é a ideia que nós estaremos abordando neste momento aqui, que ainda nós estamos dentro da unidade 1 aí, né? O problema do homem, provisão de Deus e processo de Deus. Tá? Então, nós vamos estar analisando como já vimos a similaridade que há entre essas duas cartas, Romanos e Gálatas, bem como as argumentações introdutórias do apóstolo Paulo, apresentando por fim o propósito da sua carta, que é a justiça de Deus. Tanto ao capítulo em questão, ele desenvolve a vista da justiça, e ele inicia-se com uma célebre declaração de Deus, uma declaração de Paulo, trazendo em si a compreensão que ele tinha, melhor dizendo aqui, da pessoa de Deus. Vejam só os versículos 18 e 19 aqui do capítulo 1 da carta aos Romanos, diz o seguinte: a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Temos aqui então a ideia de um julgamento judicial à vista dos passos seguidos por Paulo. Vemos a apresentação aqui do arcabouço doutrinário, com as evidências apresentadas aqui da veracidade da culpa da humanidade e o veredito de Deus. E por outro lado, vamos concluir que tanto os judeus como os gentios são culpados e que ambos precisam de um Salvador ou da justiça feita por Deus. Desde que a justiça seja feita, todos podem serem salvos, se aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador. Tá? Então, o primeiro debate de Paulo aqui, a primeira argumentação do apóstolo Paulo é que os gentios são culpados. O objetivo, ele propõe aqui identificar os ouvintes de Paulo em Romanos, dos versículos 18 a 32, e a fonte e o conteúdo da sua mensagem. Tá? A presente lição, quando ela trata aqui da necessidade de um Salvador para toda a humanidade, para tanto, ela vai aqui demonstrar as evidências e aponta a situação dos condenados. Não podemos perder aqui de vista a propositura do Evangelho, que é salvação. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo ele foi separado para o Evangelho. Ele tinha essa proposta de pregar o Evangelho. Tá? Então, conforme Romanos 1,16, a primeira coisa que ele diz é que tanto os judeus como os gentios, eles necessitam desta salvação, concluindo aqui que toda a humanidade ela necessita da salvação ou necessita ser salva. Tá? Então ele começa com a sua dissertação aqui, ou seja, ele vai expor e argumentar
a situação dos condenados e, por tal razão, eles dependem de um Salvador. E os versículos iniciais desta carta deixa claro que o Salvador está à disposição da humanidade, certo? O Salvador está à disposição da humanidade. Então, uma das coisas que nós precisamos ter em mente aqui, dentro desta carta aos Romanos, quando nós olhamos para esse capítulo primeiro, destaca três coisas nos versículos 16, 17 e 18. A primeira coisa se destaca é que o Evangelho revela o poder de Deus, ou seja, a capacidade de Deus de levar a contento o plano da salvação do homem, ou seja, a capacidade necessária foi devidamente aplicada com a finalidade de salvar o homem. Então, o poder de Deus foi aplicado com esta finalidade de salvar o homem. Então, o Evangelho ele tem no seu bojo esse poder de Deus que é capaz de salvar todo aquele que crê. Já no versículo 17, nós vamos ter o Evangelho ele revela a justiça de Deus, que mediante a oferta da salvação pela fé, a mesma é parte integral do Evangelho. Então, o Evangelho revela o poder de Deus para a salvação, revela a justiça de Deus, que tem todos os parâmetros pelos quais o homem ele deve ser salvo. E, em terceiro lugar, o Evangelho revela a justiça de Deus, ou seja, trata-se do castigo de Deus a todos os que rejeitam a mensagem do Evangelho, o poder de Deus e a justiça de Deus que está revelada no Evangelho. Então nós precisamos ter esta visão bem clara aqui, tá? Então nós vamos perceber que quando a Bíblia diz assim, da revelação da justiça, então contrapondo aqui a justiça de Deus, Paulo inicia a parte final do capítulo 1 dizendo que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Temos aqui então a grande problemática da humanidade, que é o seu estado de pecaminosidade, que ela se encontra diante de Deus. E que o pecado, é um fator impeditivo da pessoa poder se aproximar de Deus. E aí, então, que vai entrar as prerrogativas do Evangelho de Jesus Cristo, com o poder de Deus e a justiça de Deus para todos aqueles que creem. O que parece aqui é que Paulo descreve o estado geral da humanidade. Vocês vão perceber que ele vai desdobrar, começando pelo capítulo 1 e o capítulo 2, e depois no capítulo 3 ele vai fechar dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele inicia primeiramente mostrando aqui, de forma bem didática, dentro dos questionamentos ou dos embates que havia entre judeus convertidos e gentios convertidos, que os judeus achavam que eles tinham uma preeminência, que eles eram melhores, assim por diante, como nós vimos o debate de Paulo na carta aos Gálatas. Então vocês vão perceber aqui que Paulo, ele em súmula, ele deixa bem claro porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a súmula que o apóstolo Paulo ele apresenta. Então vamos ver três argumentos apresentados aqui nesta sessão. Dos versículos 18 a 32, entende-se que Paulo estava falando com os gentios, pois em momento nenhum ele vai utilizar aqui a lei de Deus. Romanos capítulo 2, há clara evidência de que ele está tratando
dos judeus, quando comparamos os versículos 1 e o versículo 17 desse capítulo 2. O raciocínio de Paulo, então, deixa evidenciar que ele estava descrevendo dois grupos de pessoas, gentios e judeus, que no frigir dos ovos, ou na conclusão, eles estavam englobados dentro da mesma condição, destituídos e condenados diante de Deus, precisando de um Salvador. Então, primeiro devemos ter em mente que a igreja que estava em Roma era, na maioria, composta de gentios, como nós já falamos na lição anterior, e teve época que, como a descrita de Atos, que os judeus foram expulsos e predominou ali os judeus. Então, vemos o cuidado de Paulo aqui para que os problemas que ocorreram nas igrejas da Galácia não viessem ocorrer na igreja que estava em Roma, tá? Então ele faz distinção aqui, pois dos judeus convertidos, quase na sua totalidade, em virtude de serem eles, julgando eles privilegiados com as alianças de Deus e do seu povo. Então Paulo demonstra aqui o devido estado pecaminoso de ambos os grupos, e para se libertarem da ira de Deus, somente o Evangelho poderia assim fazer. Então, não resta dúvida aqui, na conclusão do apóstolo Paulo, lá no capítulo 3, versículo 9, quando ele diz que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então nós não podemos perder esse pensamento para entendermos tudo que Paulo vai estar tratando a partir aqui do versículo 18. Então a ira de Deus é sobre todos os que estão debaixo de pecado. Tá? Então, se a pessoa não é convertida, não aceitou Jesus como seu Salvador, ela está debaixo do pecado, quer gentios, quer judeus. Tá? Então, Jesus é muito claro na ênfase que ele fez lá em João 3,18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do Filho de Deus. Então o Evangelho veio com a proposta de tirar o pecador desta condição, de já não condenado. Para demonstrar, então, essa gravidade da ira de Deus, Paulo deixa claro qual é a situação da humanidade condenada. Assim como a justiça, a ira de Deus, a ira são atributos de Deus. Está relacionado aqui ao caráter santo e reto e justo de Deus. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 32, versículos 39 e 40, nós vemos o seguinte. Nós temos o seguinte: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a minha mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Então a ira de Deus é uma das perfeições divinas, tanto da sua fidelidade como do seu poder e da sua misericórdia. A ira, nós podemos definir ela como o desprazer e a indignação divina contra o mal. Deus, da sua equidade, na labuta contra o mal. Então, a razão de Deus estar irado é o pecado, por ser ele uma rebelião contra a sua autoridade, como um ultraje à sua soberania inviolável. Então, sendo a ira uma das perfeições de Deus, veja aqui alguns exemplos como ele se manifesta desde os céus. Nós vamos perceber que há um pronunciamento da primeira sentença de morte,
Vemos que a terra foi amaldiçoada quando lemos Gênesis capítulo 3, né? Quando o primeiro casal foi expulso do jardim do Éden, vemos a ira de Deus no dilúvio, na Torre de Babel, na destruição de Sodoma e Gomorra. O evento mais notório da manifestação da ira de Deus foi sobre Jesus Cristo no Calvário, quando Jesus tomou sobre si os nossos pecados e sofreu em si toda a ojeriza de Deus. E lá na consumação de todas as coisas, nós teremos também, no tempo e no espaço, o julgamento determinado, juízo do grande trono branco, quando todos os pecadores inconversos serão lançados no lago de fogo. Então, a declaração aqui da ira de Deus é sobre juramento, tá? Deus fez isso sobre juramento. Quando você lê o Salmo 95, versículo 11, diz o seguinte: por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, quando Deus ele manifesta a sua ira, ele o faz sobre juramento. E temos duas ocasiões em que Deus ele faz tal juramento. Lá em Gênesis capítulo 22 e versículo 16, ele diz o seguinte: ele disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isso e não negaste o teu único filho. Quando Deus ele recebe o sacrifício de Abraão. Lá em Deuteronômio 1:34, nós temos quando Deus ele faz ameaças. Quando Deus ele faz promessas, ele faz sobre juramento, como nós lemos em Gênesis 22 e 16. Quando ele faz ameaças também, ele faz sobre juramento. Deuteronômio 1:34. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele verá a terra que pisou e darei aos seus filhos, portanto preservou em seguir-me. Tá? Então vocês vão perceber aqui como Deus, na sua economia ou na sua maneira de julgar as coisas, como ele trabalha. Lá em Romanos, capítulo 19, nós vamos perceber que Paulo, compartilhando esta revelação da ira divina, ele vai dizer que ela revela do céu, porquanto o Deus que se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, ou seja, Deus ele se faz conhecido a todos os homens, inclusive também a questão do derramamento da sua ira. Deus ele deixa claro que ele vai manifestar a sua ira, tá? Então nós vamos ver, você tem aqui algumas realidades da existência de Deus. O versículo 19, ele vai dizer o seguinte: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Então nós vamos perceber aqui que Paulo ele apresenta alguns argumentos da realidade da existência de Deus, e ele expõe aqui da seguinte maneira: ele vai falar de atributos invisíveis. Tá? Quando você pega os atributos de Deus, você tem que ter a noção do que a doutrina de Deus, ou da Trindade, vai falar sobre os atributos, tanto os atributos absolutos como os atributos relativos de Deus. Ou seja, tem aqueles atributos que Deus não compartilha com ninguém, e existe aqueles que Deus compartilha
com a humanidade. Tá? Então, esses atributos invisíveis de Deus, Deus ele se manifesta. As pessoas têm noções, ou têm como prescrutar, como entender Deus no seu caráter. Aí ele vai dizer também o seu eterno poder, ou seja, a sua soberania, ela transcende o mundo, o tempo e o espaço. Mas Deus ele se revela tanto no tempo, como no espaço e como no mundo. Tá? E aí ele vai destacar também a sua divindade, ou a clara evidência aqui da distinção, ou seja, essencial, entre a humanidade e o Criador. Temos que compreender Deus em sua essência. Tá? Não se pode querer comparar Deus com o homem. Não obstante sermos imagem e semelhança de Deus, nós não somos deuses. Somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, ou seja, Deus compartilha com a humanidade certas características suas, pelas quais nós podemos pensar, ter sentimentos e vontades e compreender a própria pessoa de Deus através da revelação de Deus. Então, há 4 maneiras, então, de Deus ser conhecido pela humanidade ou pelo ser humano. Primeiramente, através da própria consciência. É acreditada ao Dr. Scofield a seguinte frase: sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. Sendo corpo, tem através dos sentidos conhecimento do mundo. E Meyer Pimer, ele diz o seguinte: o espírito humano é aquilo que faz o homem diferente de todas as demais coisas criadas. É dotado de vida humana que distingue da vida irracional. O espírito humano é uma das partes mais complexas do indivíduo. Aqui é fundamentalmente uma questão teológica. Quando você vai analisar a questão do espírito humano, é uma questão teológica, porque geralmente as pessoas que não têm conhecimento de Deus ou que não reconhecem Deus, eles tratam o ser humano como só psicossomático, na psique e na parte física. A parte espiritual eles não trabalham. Então a consciência ela reflete o pensar e o sentir de Deus dentro do ser humano. Então, através da consciência, o homem ele pode ter conhecimento de Deus. É o que prova e desaprova os nossos atos. Deus trabalha, então, na vida humana através da consciência. Tá? Através da consciência. Quando os gentios que não têm lei procedem por natureza em conformidade com a lei, não está sendo levado em conta aqui que eles estão servindo a si próprios, tá? Mas uma das ideias que tem aqui é que através da consciência, esta consciência ela testemunha também com ele, através do pensamento, acusando ou defendendo. Então, partindo dessa primícia, a consciência humana ela é muito importante dentro do conhecimento do divino. Uma outra questão que ele trabalha aqui é que é através da criação natural, ou através das palavras de Deus e através do seu Filho. Então você percebe aqui, quando você vê esse quadro aqui, a essência de Deus, a espiritualidade de Deus, ele é imaterial, incorpóreo, é invisível, ele é vivo, é uma pessoa. A autoexistência, Deus é a própria causa
da sua existência. Daí, quando você pega os atributos, você vai perceber como esta essência de Deus, ela se manifesta. Atributo é aquilo que qualifica um ser. Ao conhecer os atributos de um ser, buscamos a essência de sua natureza. Então, atributo são as qualidades atribuídas a um ser que existe. Não pode se confundir os elementos componentes desse ser com os seus atributos. Você vai perceber, elementos componentes constituem o ser de Deus. Deus possui também personalidade e vida. Os atributos revelam o ser, os atributos não são Deus, mas são os modos e as qualidades do próprio Deus. Daí você vai ter aí o objetivo de número 2, selecionar algumas afirmações que descrevem a natureza e as expressões, as razões da ira, as expressões e as razões da ira de Deus, tá? Então, nós vamos ter a seguinte questão, que a ira de Deus, ela se revela dos céus, a ira procede do ser ou da pessoa de Deus, tá? Ela é contínua e imutável, tá? Em relação ao mal, tá? O pecador, dentro desta ira de Deus, ele tem que ser punido, tá? E Deus, ele teria que manifestar a sua ira sobre o pecado. E ele o fez em Jesus Cristo, tá? No julgamento final, a ira divina será expressa somente em termos de retribuição. Veja só, o inferno não será uma penitenciária, isto é, um lugar de correção, tá? A pessoa que for lançada ali no inferno, ela não vai ser lançada ali para ser corrigida, como se faz em casas de detenção, nas penitenciárias, onde a pessoa ela vai pagar uma pena por um período e tem ali programas de correção para que a pessoa depois saia um melhor cidadão. O julgamento final, a aplicação da ira divina, ela não tem essa visão de correção, é castigo eterno, é retribuição, de acordo com a Bíblia Sagrada. O Senhor, ele diz, a mim pertence a vingança e eu a retribuirei, diz o Senhor, lá em Romanos 12 e 19 e Hebreus 10 e 30. Então, o papel da consciência aqui ele é importante, porque se não há arrependimento, no inferno, tá? A pessoa precisa se arrepender nesta vida. A ira de Deus, na forma de castigo sem fim, será apoiada pela consciência humana que prestará testemunho e aprovação da sentença que será lhe atribuída. Então, quando a pessoa estiver lá diante do juiz do trono branco e o Senhor abrir o livro da vida, o nome não estiver escrito lá no livro da vida, abrir o livro das obras, ser julgado, então a própria consciência da pessoa lhe dará ou conformará com o castigo ou com a ira que será desencadeada sobre ela. Então, vamos ver então as razões por que Deus ele manifesta a sua ira. Então, nós precisamos analisar o seguinte, a soberania de Deus está baseada na sua autoridade sobre a humanidade. Ela é tanto governamental como judicial. Quando nós olhamos para os princípios apresentados lá em Isaías 33 e 22, nós vamos ver que o profeta ele diz acerca de Deus, ele fala 3 coisas acerca de Deus, assim, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Então, ele apresenta aqui 3 poderes constituídos em Deus. Ele é aquele que julga, é aquele que reina, é aquele que emite as leis pelas quais ele julga e ele reina também. Então, nós vamos perceber, na fala de Paulo, que os gentios, eles conheciam a Deus. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram e nem deram graça. Não reconhecer aqui Deus como Deus
ele está aqui, ou seja, essas pessoas estão tentando aqui desconstruir a ideia de Deus sobre as ações que são. Não glorificaram como Deus e nem lhe deram graça. Quando vocês pegam a questão de Babel, vocês têm basicamente esta questão. Eles estavam aqui querendo o quê? Ironizando Deus, querendo destronar Deus para assumir o papel de Deus. Então, a humanidade descrita em Gênesis 11, que habitava aqui na terra de Sinar, eles se comportaram exatamente desta forma aqui. Eles tinham conhecimento de Deus, mas eles queriam tirar Deus do seu contexto. Então, tendo conhecimento, não importaram de ter conhecimento de Deus, conhecendo a justiça de Deus. Vocês vão perceber isso, essas citações aqui, no versículo 21. Tendo conhecimento de Deus. Versículo 28, não importaram de ter conhecimento de Deus. Versículo 32, conhecendo a justiça de Deus. Então, vocês vão perceber aqui que o conhecimento de Deus, pela consciência, o homem, desde a sua criação, ele é possuidor de consciência, e esta consciência é que lhe dá esse manifesto daquilo que Deus é. Deus colocou no homem a ideia da eternidade. Então, a própria natureza também revela a glória de Deus. A humanidade sempre teve como meio de conhecimento o testemunho da natureza, e vocês vão perceber que o próprio conhecimento, ou seja, a humanidade sempre teve a luz nos ensinos ou nas maneiras que Deus ele procurou se revelar aos homens. Você pega a população antediluviana, como Deus ele trabalhou nos descendentes de Sete, que ali eram considerados filhos de Deus, que depois se corromperam com as filhas dos homens, mas eles nunca ficaram sem testemunho. Quando você pega ali o significado dos nomes da genealogia dos descendentes de Sete, você vai perceber isso. E vocês vão perceber também, assim, quando a primeira família sai da arca, Noé e seus filhos, Deus faz uma aliança com ele, com Noé e com os descendentes de Noé, dizendo que eles deveriam povoar toda a terra. E vocês vão perceber que o Sem, pela longevidade que ele teve, ele alcançou até quase os dias ali de Abraão. Ele era contemporâneo também aqui da confusão de Babel, quando aquele povo estava naquela dificuldade toda ali. Mas vamos perceber que sempre Deus teve pessoas para reportar a sua verdade. Mas o grande problema é que os gentios, eles suprimiram a verdade de Deus. Eles suprimiram a verdade de Deus. Vocês percebem que dentro desse mapa aqui você tem o Império Acadiano, a questão da Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, aonde estavam centralizados, tá? E esse povo ele teve conhecimento de Deus. E aqui você tem a ideia de Babel, né? Aonde o povo teve essa rebelião contra Deus. Então, a ideia aqui é suprimir, essas atitudes aqui é de suprimir a vontade ou a verdade de Deus, é deter a verdade de Deus. Então, a ideia aqui é que tivessem a verdade, que conhecessem a verdade, mas eles desconsideraram a verdade, agindo contra a verdade na prática de ações condenáveis à vista da verdade. É por isso que a ira de Deus, ela se manifesta, tá? Ela se manifesta de maneira clássica aqui. Nós vemos aqui, no momento aqui da Torre de Babel. Ou seja, então todos os atos de apostasia humana
são caracterizados e declarados por Deus como pecado, nos atos pecaminosos que contrariam a sua consciência, natureza e conhecimento, compreendendo que cada indivíduo tem uma personalidade própria e, na sua totalidade, ele pode rejeitar ou aceitar a Deus, dentro dessa tricotomia que é o ser humano. Tá? Então nós vamos perceber aqui que os gentios eles trocaram Deus imortal por imagens. Por imagem. Então a consciência da ira de Deus aqui, nós vamos perceber algumas reações do ser humano, e quando o ser humano ele desacreditou em Deus, como Deus então ele manifesta a sua ira contra o estado pecaminoso da humanidade. Então vamos perceber aqui algumas questões que ele vai apresentar, 3 formas definidas aqui de abandono de Deus. Então, Deus, ele os entregou aos desejos pecaminosos. O versículo 24, você tem esta ideia. A idolatria conduz à imoralidade, a autoridade humana procurada sobrepor a autoridade divina, tendência natural, longe de Deus, de criar para si deuses, predomina a vontade humana contra a vontade de Deus. Então você vai perceber aqui que o grande problema aqui é que não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios ou na sua maneira de pensar. Então Deus ele os entrega. Vocês vão perceber aqui que eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura. E em terceira instância, que por causa disso, Deus os entregou às paixões. As mulheres mudaram o uso natural, semelhantemente também os homens deixando o contato natural. Vocês vão perceber que Deus então os entrega a paixões infâmias, tá? Que é o indivíduo que se dedica a executar ações que são social, moral e espiritualmente consideradas indignas e repreensíveis diante de Deus. Você tem aqui as paixões, sentimento profundo, intenso, que possui a capacidade de alterar o comportamento, o pensamento e a postura, entre outras, o amor, o carinho, a alegria e o desejo, demonstrando assim uma forma extremista. E aqui você tem aqui, né, que as mulheres mudaram o modo natural, semelhantemente também os homens também deixando o contato natural, tá? Pela razão de Deus os ter entregado a paixões infâmias. E aí predomina o quê? O sentimento humano. Paixões, porém, são infames. E Deus os entrega a uma mente depravada. Ou seja, o homem, a partir desse abandono de Deus, e Deus os abandona debaixo da ira e da condenação, o homem ele deixa de pensar a partir da perspectiva divina, e ele moralmente, que era digno, honrado e reto diante de Deus, teve a sua mente degenerada, degradada e corrompida. É isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em Efésios capítulo 4, dos versículos 17 a seguir, diz que os gentios, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus, pela dureza do coração, tendo se tornado insensíveis. Tá? É exatamente isso que tem lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, quando Deus ele anuncia
o dilúvio, e uma das razões que ele diz assim, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente, tá? E o ser humano, então, é por natureza filhos da ira de Deus. Então, você vê aqui a razão pelas quais Deus ele estabelece que ele tem, dentro do seu caráter justo, santo e reto, porque ele aplica aqui a sua justiça sobre os homens, tá? E vocês vão perceber que esta doutrina da ira de Deus, ela é muito clara em todo o Novo Testamento e em toda a Bíblia. No Novo Testamento ele apresenta. Eu vou tomar aqui pelo menos um versículo ou dois para demonstrar isso. João 3,16 diz o seguinte: por isso quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, e o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho de Deus, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E quando você pega aí as relações, as referências exaustivas, você vai perceber essa questão aí da ira de Deus sobre a humanidade. O que você queria ser quando crescesse? Músico? Programador? Cozinheiro? Cientista? Um teólogo? Na verdade, você é teólogo e não sabe. Neste livro de autoria do pastor Gunnar Berg, você vai perder o medo da teologia, vai perder o medo de estudar a Bíblia sozinho e vai descobrir como é fácil conhecer verdadeiramente a Deus a partir de sua palavra. É hora de descobrir como se forma uma doutrina bíblica e aprender quais as necessidades devocionais de um teólogo. Afinal, você é teólogo, só não sabe ainda. Tá. Aí, quando ele parte para o segundo ponto aqui da lição, o quarto objetivo, ele vai demonstrar aqui que os judeus também são culpados diante de Deus. Tá? Ele vai identificar aqui como as pessoas elas são tratadas. No objetivo 4 diz o seguinte: resumir as ideias sobre aqueles que Paulo fala em Romanos 2, de 1 a 16, e sobre os princípios do julgamento de Deus apresentados a partir dos versículos 5 a 16. Tá? Então, Romanos 2, ele começa da seguinte forma: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outros, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Você vai perceber aqui que Paulo ele deixa de falar para o grupo dos gentios e agora ele vai se reportar aqui aos judeus. Então a análise que Paulo ele faz aqui, ela está baseada ali com base no Evangelho. Quando você pega o capítulo 2 e o versículo 16 aqui da carta aos Romanos, você vai ter esta ideia. Vamos pegar aqui Romanos capítulo 2 e o versículo 16, para nós termos esta ideia. Ele diz o seguinte aqui: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então você percebe que ele coloca tanto os gentios como os judeus. Uns que pecaram sem lei e os que pecaram sobre a lei serão julgados, dentro da perspectiva do juízo e da retidão de Deus. Os judeus, seres humanos que julgam superiores aos demais povos e nações. O capítulo inicia com uma conjugação coordenativa conclusiva, ou seja, quando a condição dos pecadores coloca os judeus no mesmo patamar. Paulo afirma que os judeus são culpados diante de Deus, dizendo que
é indesculpável ao homem quando julga quem quer que seja. Tá? Então o homem, aqui no contexto teológico, tá? Paulo está se referindo aqui também à origem dos seres humanos, a origem histórica dos seres humanos. Quando você pega alguns, pelo menos três textos, você pode anotar aí e verificar, que é Atos capítulo 17, dos versículos 24 ao 26, você vai perceber que Paulo vai dizer aqui que de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a terra. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12 até o 14, você tem essa ideia também. Você vai perceber como Paulo destaca no versículo 12 do capítulo 5, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E quando você pega lá 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 45 até o 48, você vai ter também esta ideia sendo desdobrada. O primeiro Adão foi feito alma vivente, versículo 46, mas o primeiro é espiritual, e sim o natural. 47, o primeiro homem formado da terra é terreno. E o versículo 48, como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E o versículo 49, assim como trouxemos a imagem do terreno. Então, a ideia que se tem aqui, todos os homens são descendentes em Adão, tanto judeus como gentios, eles trazem aí a imagem do terreno, a imagem do pecado, tá? Esse comprometimento que o pecado trouxe, e se essa pessoa não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, é indesculpável diante de Deus, tanto um como o outro. E o termo indesculpável aplicado aqui a toda a humanidade, ele diz primeiro para os judeus e também para os gentios, ou literalmente quer dizer que ambos estão na condição de pecadores, sem defesa, sem apologia. Não tem como ser humano, tanto judeu como gentios, a formular a sua defesa diante de Deus. E aí o texto vai apresentar aqui alguns princípios do julgamento de Deus. E esses princípios do julgamento de Deus ele coloca aqui em Romanos 1,17 e em Romanos 1,18. Você tem aqui que a justiça de Deus se descobre no Evangelho e a ira de Deus se revela do céu. Então vamos ter aqui pelo menos 7 princípios pelos quais Deus ele promove o seu julgamento. Primeiramente, o julgamento de Deus é certo quando você pega capítulo 2 e versículo 3 de Romanos. O juízo de Deus é universal quando você pega os versículos de 9 a 10 do capítulo 2. É baseado na verdade, capítulo 2 e versículo 2 de Romanos, é baseado no que a pessoa faz, versículo 6 do capítulo 2, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O juízo de Deus é imparcial, capítulo 2 e versículo 11, dizendo que Deus não faz acepção de pessoas, tanto judeu como gentios. É baseado na luz dada, aqui no versículo 12, que lança a luz sobre isso, de acordo com o conhecimento que a pessoa tem de Deus. Assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Então você percebe que há dentro do conceito da justiça de Deus, da ira de Deus, tem essa separação aqui daqueles que pecaram sem lei e aqueles que pecaram sob a lei. E o julgamento é feito através de Jesus Cristo, né? Por meio de Jesus Cristo, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens em conformidade com o Evangelho. Então você tem aqui essa ideia completa aqui do Evangelho na sua questão. Então você tem o estado pecaminoso da humanidade, né? Espiritual, mental,
físico e total. Tá, então você tem o triplo repúdio de Deus, que nós já colocamos aqui, que Deus entregou, tá, os homens, e aí você tem esse quadro que eu coloquei aqui, quanto aos 7 princípios do julgamento divino, e tem as referências todas colocadas aqui. Tá? Então você percebe que o homem, na sua composição, ele tem responsabilidades, tá? Tanto aquele que pecou sem lei e aquele que pecou sob lei, tá? Deus vai levar em conta essa composição, o espírito do homem, onde tem a consciência, adoração, intuição, fé, crença, tá? O homem na sua alma, que tem intelecto, vontade e emoção, tá? E o homem no seu corpo físico, tem aí as entradas da alma, audição, paladar, tato, visão, olfato. Tá? Quando você pega o homem, junta tudo isso, você tem aí o ser humano, como Deus soprou em suas narinas, e ele vai se tornar alma vivente e responsável diante de Deus. Tá? Então, quando você percebe esta questão, as vantagens alegadas dos judeus aqui, no capítulo 2, versículo 17, diz assim: se tu, porém, que tens por sobrenome judeus, e repousas na lei, e te glorias em Deus, versículo 18, que conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Tá? Então, uma das coisas que Paulo coloca aqui, que os judeus eles achavam que tinha algumas vantagens. Tá? Eles são chamados judeus, se apoiam na lei, se gloriam em Deus, conhecem a vontade de Deus, têm um padrão correto de valores estabelecido na lei de Deus, e por essa mesma lei eles são instruídos. Tá? Como nós estava dizendo, os judeus eles faziam 5 alegações sobre os gentios. Tá? Quando você pega o capítulo 2, versículos 19 e 20, ele diz o seguinte: que estás persuadido de quem és guias de cego, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo a lei e a forma da sabedoria e da verdade. Então vocês vão perceber que os judeus eles se julgavam melhores do que os gentios. Quando nós partimos aqui já para o ponto final da nossa lição, vocês vão perceber que existiam 3 perguntas que se destacavam aqui. Tá? 3 perguntas que se destacavam. E é exatamente sobre estas questões onde nós estamos demonstrando aqui. Ele vai dizer o seguinte: é certo que aqueles que trazem o nome judeu possuem alguns privilégios e direitos. Romanos, capítulo 2, versículo 19 e o versículo 29, vai dizer o seguinte: que estás persuadido de que és guias de cego, luz dos que se encontram em treva. Versículo 29, porém, judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão, que é do coração no espírito, não segundo a letra, e segundo lugar que procede dos homens, mas de Deus. E aí vem a declaração de Paulo, que o justo, ele vive pela fé. Então, toda a pergunta, ela necessita de uma resposta. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui, ela está no versículo 1 do capítulo 3. Qual é a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Quais são as vantagens? Tem vantagem? Ser confiado para a revelação divina e que constitui também uma honra e responsabilidade.
Tá, mas nós vamos perceber que Paulo ele vai dizer assim, que a circuncisão ela tinha muita vantagem em alguns sentidos, principalmente para os judeus, porque a eles foram confiadas as palavras de Deus ou as revelações de Deus. Mas só o seguinte, se eles não pautassem as suas vidas através da fé, eles continuavam debaixo da condenação divina. Debaixo da condenação divina. A segunda grande pergunta é aqui: se alguns não creem, a sua incredulidade desfará a fidelidade de Deus? Ou seja, temos aqui aqueles que acusavam Deus de infidelidade, notoriamente são comprovados como mentirosos. Deus é fiel em suas promessas. Deus é sempre verdadeiro e todo homem é mentiroso. Paulo deixa claro nesta carta. A incredulidade, então, dos judeus não é inviabilidade aos decretos de Deus. Assim como as pessoas, quando se desviaram lá, liderados por Nimrod, tá? Não inviabilizou o quê? A fidelidade e a justiça de Deus, porque Deus tirou do meio daquelas nações corrompidas uma semente fiel, Abraão, e deu continuidade ao seu plano de redenção e para abençoar todas as nações da terra. Então você vai perceber no capítulo 3, versículo 4, que não se tem como inviabilizar a fidelidade pela incredulidade do homem. Versículo 4 diz assim: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificadas as suas palavras e venham a vencer quando forem julgados. Tá? Então, o homem ele não tem como formular uma apologia ou uma defesa de si mesmo diante de Deus, porque ele está contaminado pelo pecado e ele depende da justiça de Deus para se tornar justo. E aí entra o quê? A fidelidade de Deus aos seus planos e aos seus propósitos para a salvação da humanidade. A terceira interrogação, nós temos aqui: se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, será Deus injusto em aplicar a sua ira? Aqui é uma outra pergunta que se tem. É improcedente ao homem lançar dúvidas ao caráter de Deus. O que vemos é que o homem caído questiona a fidelidade de Deus, como está lá no versículo 3 do capítulo 3. Questiona a justiça de Deus. 3:5. Questiona a verdade de Deus. 3:7. Consequentemente, ele quer questionar a retidão de Deus. A realidade não tem o criminoso ou o pecador o que reivindicar direito ao perdão. Pelo fato, os seus delitos, ele provoca aqui, tá, o que nós podemos dizer é o cumprimento da ordenação legal de Deus, com base nas evidências do pecado, com base no pronunciamento do juízo de Deus estabelecido em Cristo no Calvário, que ele puniu todos os pecadores ali em Cristo no Calvário. Se a pessoa não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ele está debaixo de condenação, debaixo da ira de Deus e será, sim, lançado no lago de fogo, aonde ele será condenado para o resto da vida. Tá? E aí nós temos o quê? A conclusão: o mundo todo é culpado. Tá? Então veja como Paulo ele caminha para afirmar a culpabilidade da humanidade diante de Deus, tá? Ou seja, ele vai demonstrar aqui que dentro desta culpabilidade
há pelo menos 3 elementos assim, do caráter forense ou judicial que vai demonstrar aqui esta normativa da justiça de Deus. Primeiramente, a imputabilidade, ou seja, trata da capacidade e a aptidão de ser culpável. Tá? Então, todo o homem que tem a sua consciência, ele tem a capacidade ou aptidão para ser culpável. É a imputabilidade. Deus imputa sobre ele os seus pecados. Em segundo lugar, o potencial de consciência sobre a ilicitude dos fatos, ou a ilicitude dos seus atos, ou a consciência da ilicitude, baseia-se no conhecimento das circunstâncias aludidas, por isso o conhecimento da realização do tipo deve acrescentar a este conhecimento no aspecto penal. Tem, então, a imputabilidade, o potencial de consciência sobre a ilicitude dos fatos. Tá? É por isso que lá no juízo do trono branco vai se abrir o livro da vida. Tá? Os inscritos ali que deram crédito à mensagem do Evangelho e aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Tendo esta pessoa aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, ele está escrito no livro da vida. E, consequentemente, quando se abre o livro das obras, os seus atos são em conformidade com o Evangelho. Partindo para o outro lado, abrindo-se o livro da vida, o nome da pessoa não estando escrito no livro da vida, é uma imputação de culpa, porque ela ouviu o Evangelho, teve o potencial da consciência sobre a da ilicitude dos seus atos, por aquilo que ela praticou, por aquilo que ela fez, ela tem consciência disso. Então, existe o que, então, em terceiro lugar, o que se chama da exigibilidade da obediência ao direito. Tá? Então, abriu-se o livro da vida, seu nome não está escrito. O livro das obras vai ali discorrer sobre todos os atos que você praticou, sabendo que era culpado, sabendo que era errado. Deus, então, ele vai lançar você sobre o pecado. Dentro dessa exigibilidade, existe pelo menos duas possibilidades. É a ação ou a omissão. Aquilo que você deveria fazer e não fez. Aquilo que você não deveria fazer, mas fez. Tá? Deus vai te julgar dentro dessas questões. Então, quando você pega Romanos, capítulo 3 e versículo 9, temos a seguinte expressão do apóstolo Paulo, que se conclui uma pergunta. Acima de tudo que ele colocou no capítulo 1, capítulo 2 e entrando pelo capítulo 3, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então você vai perceber aqui que ele coloca todos debaixo do pecado. Todos debaixo do pecado. E é a partir, então, daqui que Paulo ele vai começar
a desenvolver o plano da redenção com base na expiação de Cristo, da morte vicária de Cristo na cruz do Calvário, que ele vai demonstrar a possibilidade da regeneração, da justificação e de uma vida santa, que são os 3 grandes temas que Paulo ele debate nesta carta aos Coríntios. Então, que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo encontro. Amém.